O papel do Espírito Santo no Antigo Testamento é muito parecido com o seu papel no Novo Testamento. Quando falamos do papel do Espírito Santo, podemos discernir 4 áreas gerais nas quais o Espírito Santo trabalha: 1. Regeneração, 2. Habitação, 3. Contenção e 4. Capacitação para o serviço. Evidências dessas áreas do trabalho do Espírito Santo são tão presentes no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A primeira área do trabalho do Espírito está no processo de regeneração. Uma outra palavra para regeneração é renascimento, do qual obtemos o conceito de nascer de novo. O texto de prova clássico para isto pode ser encontrado no Evangelho de João. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. João 3:3. Isso levanta a questão: o que isso tem a ver com a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento? Mais tarde, em seu diálogo com Nicodemos, Jesus disse: "Você é mestre em Israel e não entende essas coisas?" João 3:10. O ponto que Jesus estava destacando é que Nicodemos deveria saber a verdade de que o Espírito Santo é a fonte de vida nova, porque isso é revelado no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés disse aos israelitas antes de entrar na terra prometida que o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e vivam. Deuteronômio 36. Esta circuncisão do coração é a obra do Espírito de Deus, e pode ser realizada somente por Ele. Vemos também o tema da regeneração em Ezequiel 11:19 e 20, e Ezequiel 36, 26 a 29. O fruto do trabalho regenerador do Espírito é a fé, Efésios 2:8. Agora sabemos que havia homens de fé no Antigo Testamento, porque Hebreus 11 nomeia muitos deles. Se a fé é produzida pelo poder regenerador do Espírito Santo, então este deve ser o caso dos santos do Antigo Testamento, os quais olhavam adiante para a cruz, acreditando que o que Deus havia prometido em relação à sua redenção iria acontecer. Eles viram as promessas de longe e de longe as saudaram. Hebreus 11:13, aceitando pela fé que Deus realizaria o que prometeu. O segundo aspecto da obra do Espírito no Antigo Testamento é habitar, ou seja, encher. Aqui é onde a principal diferença entre os papéis do Espírito no Antigo e Novo Testamento é aparente. O Novo Testamento ensina a habitação permanente do Espírito Santo nos crentes, 1 Coríntios 3:16-17 e 6:19-20. Quando colocamos nossa fé em Cristo para a salvação, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. O apóstolo Paulo chama isso de habitação permanente, a garantia da nossa herança. Efésios 1:13-14. Em contraste com este trabalho no Novo Testamento, a habitação no Antigo Testamento era seletiva e temporária. O Espírito habitava certas pessoas do Antigo Testamento, como Josué. Números 27:18, Davi, 1 Samuel 16:12-13 e até Saul, 1 Samuel 10:10. No livro de Juízes, vemos o Espírito habitando vários juízes que Deus tinha levantado para libertar Israel de seus opressores. O Espírito Santo veio sobre estes indivíduos para tarefas específicas. A habitação era um sinal do favor de Deus sobre aquele indivíduo, no caso de Davi, e se o favor de Deus abandonava uma pessoa, o Espírito saía, por exemplo, no caso de Saul em 1 Samuel 16:14. Finalmente, o Espírito habitando o indivíduo nem sempre indicava a condição espiritual da pessoa, por exemplo, Saul, Sansão e muitos dos juízes. Assim, enquanto no Novo Testamento o Espírito só habita os crentes e de uma forma permanente, o Espírito veio sobre certos indivíduos do Antigo Testamento, para uma tarefa específica, independentemente da sua condição espiritual. Uma vez que a tarefa foi concluída, o Espírito saía dessa pessoa. O terceiro aspecto da obra do Espírito no Antigo Testamento é a sua contenção do pecado. Gênesis 6:3 parece indicar que o Espírito Santo restringe a pecaminosidade do homem, e que essa restrição pode ser removida quando a paciência de Deus sobre o pecado acabar. Este pensamento é repetido em 2 Tessalonicenses 2:3-8, quando no fim dos tempos uma crescente apostasia vai sinalizar a vinda do juízo de Deus. Até o tempo predeterminado, quando o homem do pecado será revelado, o Espírito Santo restringe o poder de Satanás e o soltará apenas quando fizer cumprir os seus propósitos. O quarto e último aspecto da obra do Espírito, no Antigo Testamento, é a concessão da capacidade para o serviço.
Muito parecido com a maneira em que os dons espirituais operam no Novo Testamento, o Espírito capacita certos indivíduos para o serviço. Considere o exemplo de Bezalel em Êxodo 31:2-5, o qual foi dotado para fazer muito do trabalho de arte, relacionado com o tabernáculo. Além disso, recordando a habitação seletiva e temporária do Espírito Santo discutida acima, vemos que estes indivíduos foram dotados para executar determinadas tarefas, assim como reinar sobre o povo de Israel, por exemplo, Saul e Davi. Podemos mencionar também o papel do Espírito na criação. Gênesis 1:2 fala do Espírito pairando sobre as águas, durante a criação. De forma semelhante, o Espírito é responsável pela obra da nova criação, 2 Coríntios 5:17, ao trazer pessoas ao reino de Deus, através da regeneração. O Espírito Santo, em grande parte, realiza na nossa época atual as mesmas funções que nos tempos do Antigo Testamento. A principal diferença é a habitação permanente do Espírito nos crentes agora. Como Jesus disse a respeito dessa mudança no ministério do Espírito, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João 14:17.